as quais denominam os seres. Segundo o vocábulo, né, do dicionário Hawais, o vocábulo ser, ele significa o que existe realmente, aquilo que é homem, pessoa, indivíduo, a natureza íntima de uma pessoa, essência, o sentimento, a consciência de si mesmo, o fato de ser, a existência. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, ações e qualidades. Pode passar, por favor, Sandrinha? Temos também a classificação: substantivos comuns e próprios, substantivos concretos e abstratos, e substantivos coletivos. Podemos? O substantivo, segundo a flexão, né, é uma classe variável. A palavra é variável quando sofre flexão, variação. O substantivo varia em gênero e número. E grau, desculpa. O gênero, então, flexão de gênero. O gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há dois gêneros, o masculino e feminino. Por exemplo, menino, menina, gato, gata. Seguinte. De número. Em português, há dois números gramaticais, o singular e o plural. O singular, que indica um ser ou um grupo de seres. Por exemplo, carro, casa, moto. E o plural, que indica mais de um ser ou grupo de seres. Por exemplo, carros, casas e motos. Quanto à flexão de grau, o grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de tamanho dos seres. Classificam-se em normal, aumentativo e diminutivo. O grau normal indica um ser de tamanho considerado normal, por exemplo, casa. O grau aumentativo indica o aumento do tamanho do ser, por exemplo, casarão. O grau diminutivo indica a diminuição do tamanho do ser. Ok? Por exemplo, a casinha, desculpa. Então, agora, eu vou apresentar a vocês um fragmento da música A Lista, escrita pelo compositor Oswaldo Montenegro, e gostaria que vocês percebessem a riqueza dos substantivos que estão destacados nela. Eu vou tentar ligar aqui o meu coleguinha Oswaldo Montenegro, que disse que ia dar uma palhinha para nós. Vamos ver se dá para vocês entenderem, ouvirem a letra, a música, desculpa. Mas vocês podem acompanhar aí também na telinha, ok? Só um minutinho. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais vê há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Então, vocês observaram que essa música ela é enorme, né? Não dá para passar toda. Mas se você for observando, relendo novamente, quem, né, preferir depois pode reler em casa a letra da música, você vai imaginando, né, os substantivos que nela podemos encontrar, ok? Agora nós vamos passar para os adjetivos com a professora Sandra.
Ok, Sandra? Estão me ouvindo? Estamos. Ah, sim. Ok, então. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Dando continuidade, né, ao estudo, então, essa parte gramatical ainda, né, que a Jussara começou. Então, quando vocês ouvirem falar sobre análise morfológica ou morfologia, nada mais é do que o estudo das 10 classes de palavras, né? Muitas vezes, quando pega um edital de concurso, né, ou mesmo no Enem, aí não está escrito lá bem específico classe de palavras, tá? Morfologia. Então, não se assustem, porque significa a mesma coisa, né? Análise morfológica, morfologia, então é o estudo das 10 classes de palavras. Então, a primeira classe de palavras já foi estudada aí, né? A Jussara já, né, já explicou, é o substantivo, né? Capitulando, que é a palavra que dá nome aos seres em geral, certo? O adjetivo também, né, é uma outra classe de palavra, porque são 10, e nós chamamos também que é uma classe variável, assim como o substantivo, o adjetivo também é uma classe variável. Quando fala variável, porque varia, porque muda, mas vai mudar em quê? Né? Da mesma forma que o substantivo, o adjetivo também vai mudar em gênero, né? Não se esquecendo que gênero é masculino e feminino, vai mudar em número, ou seja, singular e plural, e também vai mudar em grau, da mesma forma que o substantivo também faz a modificação, certo? Então, o que é importante saber primeiro? O que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra que nós usamos para dar uma característica ao adjetivo. Se vocês pararem para pensar, o tempo todo a gente usa adjetivo, né? Às vezes, né, a mãe faz uma comidinha que você gosta ou que você não gosta, né, você vai, né, se expressar usando essas palavras. Você vai caracterizar a comida que a mãe fez. Né? Às vezes você encontrou, né, ou fez uma amizade, você vai dar característica para essa pessoa que você fez amizade, né? Se ela é uma pessoa educada, se é meiga, simpática, você gostou dela, é por isso. Se você não gostou, também é a mesma coisa, antipática, nojenta, enjoada, né? Mal-humorada. Então, é o tempo todo, se vocês pararem para pensar, a gente usa o adjetivo, porque a gente, né, quer, né, e sabe dar característica a tudo à nossa volta. Esses seres aí que a Jussara falou, né, nós caracterizamos esses seres, né? Nós colocamos qualidade nele, nós temos defeitos, assim como nós também, né? Nós temos qualidades, nós temos defeitos, ou seja, isso tudo são características. Então, quando nós usamos as palavras para caracterizar um ser, nós estamos usando nada mais, nada menos que um adjetivo, certo? Então, para isso que ele serve. Ele dá característica ao ser. Né? Quando você fala a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, você está se caracterizando, está se apresentando para alguém. Então, essa é a função do adjetivo. Né? É uma palavra variável que, né, dá característica aos seres. Essa característica, igual eu falei, pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser uma cor, pode ser um tamanho, certo aí? Então, vamos lá. O adjetivo também, da mesma forma que o substantivo, ele tem uma classificação, certo? Ele pode ser simples. Simples é quando é formado por apenas uma palavra, né? Quando você, por exemplo, você quer falar que a parede do seu quarto é azul, né? Azul é uma palavra só, né? Então, simples é formado por apenas uma palavra, por apenas um radical. O composto é o contrário de simples. Ou seja, se o simples é formado por apenas uma palavra, você caracteriza um ser usando uma palavra só, o composto vai ser mais de uma palavra. Né? Você quer colocar que o seu quarto você quer pintar de azul claro, né? Ou azul escuro, azul marinho, azul celeste. Aí você já está usando duas palavras, dois radicais. Você está usando um adjetivo composto. Ou seja, o adjetivo simples dá uma característica usando apenas uma palavra.
O composto também dá uma característica, só que usa duas palavras, né? Dois radicais, certo? O primitivo, a própria palavra já diz, que vem primeiro. Da mesma forma que esse azul aí apareceu, né, veio primeiro, a palavra não deriva de nenhuma outra, ela veio primeiro mesmo na língua portuguesa, ela é chamada de primitiva, certo? O contrário de primitivo é derivado. O derivado vai formar a partir de uma outra palavra que já existe. Né? Por exemplo, se eu falar aqui o azulado, né? Azulado já é também uma característica, só que está sendo formado através de uma palavra que já existe na língua portuguesa, que veio da palavra azul. Né? Por exemplo, eu falar que fulano é magro. Magro é primitivo, veio primeiro. Mas você, né, geralmente a gente fala assim, ele é magrelo. Magrelo é derivado, porque é uma característica, mas formou a partir de uma outra palavra que já existe. Então, é essa a diferença. Primitivo, ela veio primeiro, né, e derivado, né, formou a partir de uma outra palavra que já existe, certo? O adjetivo pátrio, aquele que dá origem, né, mostra de onde a pessoa né, onde ela nasceu. Né? Por exemplo, nós somos guaçuienses, é a nossa, né, origem, a nacionalidade, ou de onde a pessoa nasceu. Então, pátrio, adjetivo pátrio, é quando você usa uma palavra para dar característica, mas você sabe de onde a pessoa é. Né? Quando você preenche lá seu currículo, né, nacionalidade, né, brasileira, né, é natural, naturalidade, né, Guaçuí, né, aí no caso seria o guaçuiense, mas a gente coloca o nome da cidade, então guaçuiense, né? Então, você sempre vai colocar, né, um sufixo no final que vai dar a ideia de, né, nacionalidade da pessoa, a origem da pessoa, de onde ela é, certo? Aí nós temos, assim, palavras que dão ideia de origem, mas, assim, mais por questões, por motivos culturais, por motivos históricos, não tem aquele sufixo, né, eiro, ense, né, igual capixaba, né, por motivos culturais, o carioca, né, o potiguar, não tem por motivos culturais, não tem como você colocar aquele sufixo, mas significa também adjetivo pátrio, certo? Então, recapitulando, simples, formado por apenas um radical, composto por dois, né, ou mais, primitivo, que vem primeiro, derivado, que ele surge através de uma palavra que já existe, e pátrio da origem, ok aí? Aqui, já até dei exemplo, que nem sabia que estava aqui, adjetivo simples, já até falei, o simples, o composto, tá? Já expliquei isso aqui, nem sabia que estava. Plural, os adjetivos simples. Os adjetivos simples tem, né, um plural, uma regra para você, né, fazer o plural dele, ou seja, nós sabemos que varia em número, então é singular e plural, né? Mal, maus, feliz, felizes. Então, ele flexiona normalmente, né, os adjetivos simples, flexiona normalmente, colocando o S no final ou o ES no final. Automaticamente, quando você estiver usando, você vai perceber, né, essa variação. Uma única coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês olha só, acompanhe aqui comigo algumas palavras. Por exemplo, se eu pedir vocês para imaginarem um vinho, vinho é o nome de uma bebida. Se é o nome de uma bebida, então é o substantivo, certo? Você imagina agora uma rosa, né? Uma rosa é o nome de uma flor. Se é nome de uma flor, então é um substantivo. Imagina agora uma violeta, a gente tem violeta em casa, é o nome também de uma flor, certo? Imagina agora cinzas, cinza, quando você faz um churrasco e lá, aí, né, aquele pozinho, aquele resíduo. Agora só, essas 4 palavras que eu falei são substantivos. Imagina se elas fossem um adjetivo. Isso acontece. Né? Se você falar que você comprou uma blusa cinza, aí cinza agora já não vai ser mais substantivo. Você está dando uma característica, certo? Você comprou uma calça vinho. Esse vinho aí não é substantivo, não está dando nome, está dando característica, certo? Comprou um sapato, né, um escarpão rosa, né, rosa.
não é aquela rosa, né, que murcha, não, não é. É a cor, é uma característica, né? Comprou uma calça violeta, certo? Aí, olha só, o que vai acontecer? Olha que bacana. O que vai acontecer com essas palavras que são adjetivadas, ou seja, elas não são adjetivos, pegaram emprestado, né, de uma outra classe de palavras. O que vai acontecer com elas? Elas não têm plural, certo? Você pode comprar, por exemplo, 2 calças, né, vinho. Você não vai usar calças vinhos, não. Porque se você colocar no plural, vai dar a entender que ela é um substantivo. E nesse caso, dando característica, ela não vai ser um substantivo. Ela vai ser um adjetivo. Então, toda vez que você estiver usando uma palavra, né, que, na verdade, ela seria um substantivo, mas você está usando ela como um adjetivo, dando uma característica, você não leva essa palavra para o plural. Né? Eu tenho 2 calças cinza, né? 2 blusas ou 3 blusas rosa, rosa. Então, com exceção do adjetivo simples, então você, por exemplo, usar a palavra limão, né? Limão é o nome de uma fruta. Então, quando você quer colocar como cor, você não varia, né? Não vai colocar calça limões, não vai, tá? Então tem essa exceção. É cinza, salmão, goiaba, tá vendo? Então, quando você pega o nome de uma fruta, o nome de uma bebida, o nome de uma flor, né, você sabe que ela seria um nome, ou seja, você sabe que ela seria um substantivo, mas ali está usando como um adjetivo, ela não tem plural. Não tem plural. Eu estou falando isso porque isso cai muito em concursos, né? Cai muito no Enem. Coloca, né, as alternativas e eles colocam essa palavra no plural. E tem, né, no singular. Então, automaticamente, a gente acha que tem que ir para plural, porque nós aprendemos que adjetivo simples tem que ter plural. Só que cuidado, né? Você tem que ter muito cuidado. Se está dando nome de. Então, são palavras adjetivadas. O que significa isso? Elas não são adjetivos, mas estão fazendo papel de adjetivo. Por quê? Porque está dando característica. Por isso que é importante você saber o que é um adjetivo. Às vezes, assim, eu vou ficar atento o que é adjetivo, não, porque a coisa é boba, é simples. Não, você tem que saber o que é adjetivo para você depois saber aplicar. Né? Porque uma palavra adjetivada, o que significa isso? Né? Significa que ela não é, mas passou a ser, porque você usou para dar características, certo? Então, quando você usa, né, quer pintar o seu quarto de cinza, todas as paredes, cinza, todas, cinzas, não é cinzas, cinza, ok? Então, isso aí é uma explicação muito clara, muito simples, de que, sendo um substantivo, você não vai colocar no plural, ok, gente? Entendido aí, né? Essa questão de o adjetivo flexionar em grau, muito difícil cair nos concursos, assim, quase não tem, mas é importante você saber que existem 2 graus do adjetivo, assim como, né, tem do substantivo também. O comparativo, o próprio nome já diz, quando compara seres, né, a gente usa isso o tempo todo, no nosso dia a dia também, quando você quer comparar um grau, quando compara 2 seres, né? O comparativo compara 2 seres. Né? Se eu falar que, né, Lídia é mais estudiosa que a sua irmã, eu estou fazendo a comparação. Se eu falar que a Lídia é menos estudiosa que a irmã, é também uma comparação. A Lídia é tão estudiosa quanto a irmã. Então, são 2 seres sendo comparados, ou seja, um, né, de superioridade, ela é mais, outra de inferioridade, ela é menos, e a outra está de igualdade, que está de igual para igual. Então, comparativo compara seres. O superlativo é quando o adjetivo está no grau máximo, está no grau máximo dele. Aí, no caso, existe também a divisão de absoluto, né, grau superlativo absoluto, e grau superlativo relativo. Certo? O absoluto é quando você. Absoluto pode ser o sintético e analítico. O sintético é quando você usa um sufixo. Né? Ela é inteligentíssima. Né? Nossa, ela é inteligentíssima. É grau superlativo absoluto sintético.
E quando você quer, ao invés de usar esse sufixo íssimo, você quer falar assim, nossa, ela é muito inteligente, muito inteligente. É grau também superlativo, é absoluto, só que é analítico, porque você usou um advérbio. Muito, bastante, extremamente. Aí você já trocou, né, o nome só de sintético para analítico, certo? Então, o superlativo está no grau máximo, de um grau muito elevado. O superlativo relativo, ele destaca um ser. Ele destaca um ser. Se eu falar assim, Alexa é a mais inteligente da turma. Eu destaquei daquele grupo todo, daquele coletivo, né, daquele grupo, daquela turma. Eu destaquei uma. Quando há esse destaque, o grau é superlativo relativo, que destaca um ser ou para mais ou para menos, ou superioridade ou inferioridade. Ou seja, se eu falar que a Alexa é a mais inteligente ou é a mais estudiosa, então você pensa nos outros como menos, né? Então ela é a mais superioridade. Ou se eu falar que a Alexa é a menos estudiosa, então eu estou colocando também no grau máximo, mas destacando. Então, o superlativo relativo, quando há um destaque. Nós não podemos aprofundar nessas duas matérias, esses assuntos, porque, igual eu falei com vocês, eles não pedem isso nos concursos, não pedem. Né? Eles ficam mais centrados na classificação dos adjetivos, né? Se é pátrio, se é simples, composto, primitivo, derivado, e também no número. Né? Ele coloca assim uma palavra para você saber se o plural dela está certo ou está errado. Então, isso aqui é bom a gente saber, né? Porque o saber não ocupa lugar, com certeza, né? É bom saber, mas não ficar tão ligado nessa partezinha, não. Tá? Aqui foi o que eu já falei, tá? Acabei de explicar inferioridade, superioridade. Depois, se você tiver dúvida, me pergunta no final. Deixa eu ver mais alguma coisinha. Absoluto, já falei. Ao gênero. Ah, tá. Isso aqui também é importantíssimo. Quanto ao gênero, né, eu lembro que eu estava até ensinando essa matéria para vocês quando começou, né, a pandemia. Quanto ao gênero, ele pode ser uniforme e biforme. Certo? O uniforme, até falei com vocês, ó, a gente pensa no uniforme da escola. É uma forma só, tanto para os meninos quanto para as meninas. O que significa isso no adjetivo? É a mesma coisa. Né? Se eu falar que o Pedro é inteligente e né, a Laila é inteligente, olha só, modificou alguma coisa? Modificou alguma coisa no adjetivo? Não modificou nada. Então, foi uma única forma. O adjetivo está caracterizando tanto o masculino quanto o feminino, certo? Então, quando você fala uniforme, o adjetivo caracteriza os dois, tanto o masculino quanto o feminino. Não alterou nada. Não alterou nada. Se eu falar assim, esse filme foi muito emocionante. Ou a novela foi emocionante. Então, quer dizer, o filme está no masculino, emocionante. Novela, feminino, emocionante. Não mudou nada. Então, isso significa uniforme. O biforme são duas formas. Aí só porque trocou uma letrinha? Isso, só porque trocou uma letrinha. Se eu falar né, que, vamos colocar outro nome aqui, Maria Paula é estudiosa, né? E vamos ver outro nome, Adriel é estudioso. Então, eu usei uma forma para o feminino, estudiosa, e outra para o masculino, estudioso. Aí, o que significa isso? Significa que vai ser biforme, foram duas formas. Mas aí, só porque, igual eu falei, só porque trocou o O pelo A, só. Pode ver que no uniforme não trocou nada. Continua intacto. Agora, no biforme, não. Trocou o O pelo A. Então, significa que foram duas formas. Isso também é muito cobrado, né? Na hora de classificar, você perceber se ele é uniforme ou biforme. Então, uniforme, né? Uma única forma. Biforme, duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Ok? Ixi, passei aqui. Outra coisa, deixa eu falar aqui, que não está no slide, que eu até... Deixa eu ver aqui. Gente, é locução adjetiva. A locução adjetiva é formada por uma preposição mais o substantivo, certo? A locução adjetiva, em alguns casos, né, algumas vezes, a gente consegue trocar por um adjetivo correspondente. Né? Por exemplo, falar amor de mãe, né, amor materno.
certo? Carinha de anjo, carinha angelical, certo? Aí, é isso que é locução adjetiva. Mas, assim, nem sempre vai ter, né, um adjetivo correspondente à locução adjetiva. Se eu falar assim, minha porta é de vidro, minha porta aqui é de madeira, né? Uma locução adjetiva, porque ela está fazendo tendo a mesma função que um adjetivo, porém usando duas palavras, ou seja, uma preposição mais um substantivo, que funciona. Quando você vai escolher, por exemplo, picolé, né? Picolé de morango, picolé de coco, você está dando uma característica ao picolé, usando duas palavras. Ou seja, por ter usado duas palavras, o de, que é a preposição, mais o, um substantivo, você está formando uma locução adjetiva. Por quê? Locução adjetiva formada por duas palavras, mas que tem a mesma função de um adjetivo. Ou seja, também serve para caracterizar, serve para especificar. Ok? E outra coisa também que cai muito, que a gente percebe que é muito cobrado, é em relação ao plural dos substantivos compostos. Né? Como que se dá isso? Como que você tem que ficar atento? Quando um substantivo composto é formado por dois adjetivos, né? Vamos lembrar aqui, pensar aqui, verde escuro, certo? Ou você vai colocar aqui o olho castanho claro. Dois adjetivos, castanho, né, e claro. O que vai acontecer quando o adjetivo composto for formado por dois adjetivos? Só o último vai para o plural. Aí, por exemplo, você vai colocar né, no seu currículo ou na sua autobiografia, né, cabelos castanho escuros ou castanho claros, porque só o último é que vai para o plural, certo? Só o último que vai para o plural. Aí, no caso, tem uma exceção. É essa exceção que o pessoal cobra nos concursos, porque aí a pessoa aprendeu que quando são dois adjetivos, o último vai para o plural. Então esse aqui pode ir. Tem que ter cuidado. Tem só pouquíssimas exceções, que é o azul marinho e o azul celeste. Tá? O azul marinho, apesar de ser formado por dois adjetivos, nenhum dos dois vai para o plural. Azul celeste também não vai para o plural. E outra exceção também que é muito cobrada, que a gente vê sempre nessas atividades assim de concurso, é a palavra surdo-mudo. Surdo-mudo, se for seguir essa flexão, só o último que iria para o plural, né? Porque surdo, mudos. Não, ela é exceção. As duas vão para o plural. Surdos, mudos, certo? Tanto faz você colocar no singular, no plural, feminino, masculino. Então, vocês têm que ficar atentos a essa exceção, porque elas, né, que são cobradas, para saber se realmente vocês estão, né, ligados nisso aí, certo? Agora, e quando um adjetivo composto for formado por um adjetivo e um substantivo, o que vai acontecer? Ela vai ficar invariável. Tudo. Nenhuma das duas vai para o plural. Igual você falar assim, eu gosto de parede verde água. Né? Não, vou botar todas as paredes de verde águas? Não. Todas as paredes de verde água. Porque verde é um adjetivo, mas água não é. Água é um substantivo, certo? A água é um substantivo. Então, quando você percebe que a segunda palavra do composto, né, do adjetivo composto, for um substantivo, nenhuma das duas vai para o plural. Eu gosto de verde bandeira, verde limão, certo? Aí, né, verde oliva, vamos supor. Você percebeu que a segunda palavra é um substantivo, não vai para o plural, certo? E praticamente não tem exceção, apesar de alguns, né, gramáticos aceitarem o plural de verde oliva, mas dê preferência para o singular dela, porque muitos não aceitam, mas alguns aceitam, né, verde olivas, colocando a segunda no plural, mas a maioria, na verdade, não tem exceção. Então, isso, eu queria muito que vocês ficassem atentos a essa regra, porque, igual eu falei com vocês, o que eles não pedem de superlativo, comparativo, de grau, se não pede grau, eles pedem nisso daí, nos adjetivos compostos, né? E na classificação dos adjetivos. Certo aí, gente? Eu acho que eu falei tudo. Ok?
Posso passar para frente, gente? Ok, galerinha? Pode ir, Lolo. Agora é você. Bom dia para vocês. Posso começar? Loló, pode sim, mas tem uma aluna que mandou no chat assim, Sandra, ela chama Luana. Aí eu falei com ela que ela poderia escrever ali, mas ela não escreveu. Será que é alguma dúvida? Luana? Não, é porque tinha travado aqui e voltou. O que é? Ah, então tá bom. tá. Não, só ela que travou. Joana, ela disse que iria atrasar um pouquinho. Eu falei que sem problema. Tá, pode entrar. Show de bola, então. Tá, seja bem-vinda. Bora, Loló. Obrigada. Pessoal, bom dia para quem é do dia e boa noite para quem é da noite. Nós vamos falar um pouco agora do romantismo. Mas nós vamos falar do romantismo no aspecto da manifestação literária poesia. Na manifestação literária poética, eu não vou entrar muito na questão histórica, porque senão vai ser uma aula demorada, né? E o aspecto histórico, para a gente abordá-lo, a gente deveria ter mais tempo. Como nós temos pouco tempo, nosso tempo é curto, nós trabalhamos com tempo, nós vamos falar já diretamente, né, das gerações românticas na poesia brasileira. Claro que, se a gente for estudar o romantismo em Portugal, lá em Portugal, o romantismo, ele classificou basicamente em duas gerações, né? Dois grupos de poetas. Mas o romantismo brasileiro, ele classificou em três grupos. Três grupos de poetas que tinham aquelas mesmas características comuns, né? Que é a característica da linguagem romântica, né? No primeiro trimestre, nós tivemos tempo, no início do ano, no segundo ano, nós tivemos tempo de falar das características da linguagem romântica. E eu não sei se vocês lembram que nós citamos que a linguagem romântica ela tem várias características. Subjetivismo, idealização. Outra característica da linguagem romântica, fusão do grotesco e do sublime, sentimentalismo, egocentrismo, medievalismo, indianismo, religiosidade, byronismo e condoreirismo. Todas essas características que nós falamos aqui e que nós estudamos, que nós conceituamos no início do trimestre, do primeiro trimestre, quando as aulas ainda estavam presenciais, essas características, elas vão se enquadrar em cada uma dessas três, em cada uma das gerações românticas. Então, a produção, o que são as três gerações românticas? As três gerações românticas correspondem ao quê? Produção dos autores, né, do romantismo brasileiro, que é subdividido e, de acordo com essas características da linguagem, da poesia romântica ou da linguagem romântica, eles vão se enquadrar nesse grupo, ou primeira, segunda ou terceira geração. Então, vamos começar a falar, então, da primeira geração. A primeira geração romântica, ela é denominada nacionalista ou indianista. A primeira geração romântica, ela tem como representante, essa geração, que é a primeira geração indianista, nacionalista, né? E até mesmo também religiosa, que desenvolveu. Por quê? Essa geração, primeira geração, que é formada por Gonçalves de Magalhães, que foi apenas um introdutor do romantismo no Brasil, com a sua obra Suspiros Poéticos e Saudade, em 1836,
Gonçalves de Magalhães, ele faz parte dessa primeira geração, mas ele não tem uma importância tão estética em termos de manifestação literária dessas características do romantismo. O Gonçalves de Magalhães, ele apenas foi o introdutor do romantismo no Brasil. Ele introduziu o romantismo com a sua obra Suspiros Poéticos e Saudade, em 1833. Ou seja, a obra dele foi considerada o marco inicial do romantismo no Brasil. Mas se a gente analisar mesmo, em termos de características estéticas, dessas características indianistas, nacionalistas na poesia, dessas características religiosas, quem vai se enquadrar na primeira geração nessas características, nós vamos ter, né, Gonçalves Dias, que vai realmente incorporar, que vai encarnar toda essa manifestação literária da primeira geração, que é a geração indianista, religiosa e nacionalista. Gonçalves de Magalhães, apenas, ele vai contribuir como? Ele vai contribuir como um autor que dá início ao romantismo no Brasil. Que dá início ao romantismo no Brasil. Então, Gonçalves Dias é que vai encarnar todas essas manifestações da primeira geração. Indianista, poesias com temas indianistas, exaltando o índio, poesias nacionalistas, exaltando a pátria, né? O amor à pátria, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Esse poema é um poema, né, de cunho nacionalista, né? Temas religiosos voltados ao quê? Para a religião nos moldes do catolicismo, do cristianismo católico, né? Até porque, né, toda a influência da tradição cristã no Brasil, no início do século, veio dos colonizadores, veio da época lá dos colonizadores, né? Quando o Brasil foi descoberto por portugueses. E os portugueses, eles viviam em que modo? Qual era o modelo religioso que eles viviam? Era o modelo religioso do cristianismo católico. Agora, nós vamos falar da segunda geração. A segunda geração, ela é chamada de geração mal do século. A primeira geração, ela inicia o romantismo, né, numa escala ascendente, vai subindo. O auge do romantismo, o apogeu do romantismo, é na segunda geração. É a chamada geração ultrarromântica ou mal do século. Por quê? Essa geração, formada pelos autores, né, ela apresenta o quê? O que ela apresenta enquanto manifestação, enquanto estética literária? Essa geração, segunda geração, considerada ultrarromântica ou geração mal do século, que representa todas as características exacerbadas do romantismo, né, egocentrismo, né, aprofundado, pessimismo, satanismo, até satanismo também, essa geração, né, ela também manifesta nas suas poesias, alguns autores românticos, eles manifestam também essa característica do satanismo. Além desse pessimismo exacerbado, além do satanismo, além dessa atração, né, que nós falamos também, quando nós estudamos as características da linguagem romântica, falamos, né, que alguns autores dessa geração, eles viviam numa angústia tão profunda, numa crise existencial tão profunda, que eles desejavam a morte como escapismo. Quando eles não tinham a religião como escapismo, eles buscavam o quê? A morte. A morte era o meio, né, que eles encontravam para aliviar a dor, né, para aliviar a dor diante do pessimismo, diante, vamos dizer, dessa depressão, dessa depressão sentimental que eles viviam, dessa crise existencial, diante, né, dessa crise de sentimento, do amor que não era bem concebido, do amor, da aventura amorosa que não era bem sucedida. Eles entravam numa crise existencial tão grande que eles desejavam a morte, diante daquele pessimismo profundo, que é o chamado geração byronista, né, de Lord Byron. Era uma geração que gostava da boemia, da noite, né? Era uma geração que estava voltada ao quê? Para a noite, para o pessimismo, né? Por todas aquelas características, noite, bebida, né? Orgia sexual.
essa geração, ela cultivava todo esse tipo de comportamento, a segunda geração romântica, que é a geração mal do século. Essa geração, né, conhecida como a segunda geração romântica, essa geração, ela tem como grande representante aqui, a geração mal do século, nós temos Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, nós temos Fagundes Varela e temos também o Junqueira Freire. Desses 4 poetas da segunda geração, quem mais se destaca nessas manifestações, nessas características da segunda geração romântica, nós temos Álvares de Azevedo, que, segundo, né, alguns literatos, estudiosos de literatura, o Álvares de Azevedo, ele viveu um romantismo, um sentimentalismo tão exacerbado, ele tinha um comportamento de pessimismo tão exacerbado, tão exagerado, que ele passou até a praticar o satanismo. O satanismo. Alguns autores românticos, eles praticavam o satanismo. Entre eles, Álvares de Azevedo, que é o autor que representa, que encarna todas essas características da segunda geração. Já o Casimiro de Abreu, ele também é um autor que representa as características dessa segunda geração. Só que o Casimiro de Abreu, ele já tem toda uma poesia, né, englobada nessas características da segunda geração, voltada para o saudosismo, né, da infância, né? Ele está ligado não ao pessimismo, mas a um sentimentalismo voltado para o saudosismo, para a saudade, né? Saudade da infância, saudade Saudade da família, né? Ou seja, o Casimiro de Abreu é aquele poeta que ele engloba um sentimentalismo exacerbado, mas não do ponto de vista de sentimentalismo de pessimismo, como Álvares de Azevedo, mas um sentimentalismo saudosista. Já agora nós vamos falar da terceira geração. A terceira geração, ela representa o quê? Ela representa a última etapa do romantismo e a preparação já para a época realista. Por quê? Porque a terceira geração é a chamada geração condoreira. Condoreira por quê? Condoreira vem de condor. Condor é uma ave que voa alta, é uma ave que ela voa alta e tem uma visão panorâmica de tudo. É como se você, né? É como se você tivesse no contexto da sua casa e, de repente, você saísse daquele contexto da sua casa, subisse, por exemplo, lá no Cristo Redentor. E lá de cima, você tem uma visão panorâmica total da cidade. Então, a geração condoreira é aquela geração que ela começa a sair daquele egocentrismo, né, daquela poesia voltada, né, para o introspectivo, para o egocentrismo, para o eu, e começa a olhar a poesia como uma forma de crítica social. Uma poesia que vem abordar temas sociais, temas voltados para a realidade. Embora numa abordagem ainda lírica, embora numa abordagem ainda sentimental, essa geração ela é representada por um dos seus maiores representantes, que é o Castro Alves. Castro Alves, ele foi um poeta social, um poeta que falou muito da questão dos escravos. Castro Alves, então, ele representa essa geração. É a terceira geração, a geração condoreira. É a geração que voa alto, que tem uma visão panorâmica, ampla da realidade. E por isso, essa poesia agora da terceira geração condoreira, ela estará comprometida não mais com temas voltados para o egocentrismo, não com temas mais voltados para o pessimismo, para um estado do espírito, para o estado da alma, mas vai ser uma poesia voltada abordando temas sociais, principalmente temas sociais relacionados à política, à república, né, que era uma forma de governo, né, que era o período agora que nós estávamos vivendo de transição da monarquia para a república. Os condoreiros vão falar muito da questão, né, nas suas poesias, de temas republicanos, né, defendendo a república.
Os condoreiros também, como Castro Alves, falando também muito de temas voltados ao quê? À poesia dos escravos. Castro Alves, por exemplo, ele foi criado, né, por uma escrava e morreu muito jovem. E se a gente ler a biografia de Castro Alves, a gente vai ver o seguinte, que o Castro Alves, ele desenvolve essa poesia voltado para temas sociais e ele ficou até conhecido como poeta dos escravos, né? E ele é considerado a principal expressão condoreira na poesia brasileira. O Castro Alves, ele nasceu em Muritiba, na Bahia, ele estudou direito em Recife e em São Paulo. Sua obra representa, na evolução da poesia romântica brasileira, um momento de maturidade e de transição. Transição por quê? Porque nós vimos a primeira geração dar início ao romantismo, a segunda geração é a geração, né? É a geração que representa o apogeu, né? O patamar, toda aquela estabilidade do romantismo, aquelas características do romantismo, e a terceira geração é aquela geração que ela começa o quê? A se despedir do romantismo, marcando um período, né, para uma outra época que vai ser o quê? A morte do romantismo, né, o declínio do romantismo e o início de um movimento que vai combater todas essas características da poesia romântica, que vai ser a época realista, né? Que vai ser a época realista. Então, a geração condoreira, então, ela está o quê? Ela é caracterizada por essa poesia social, né? É uma poesia o quê? Né? Que ela vai refletir o quê? Uma poesia do momento que o Brasil vai estar vivendo historicamente, né? Lutas internas, né? Período de transição dos movimentos no Brasil, né? Em favor da República, brigas internas através daqueles que defendiam a libertação dos escravos, né? A abolição da escravatura, né? E essa geração, ela é influenciada, né, pelo poeta Victor Hugo, né? Por causa da sua política, por causa da sua poesia político-social, né? A geração hugoana, né? É a geração condoreira ou hugoana, né? O termo condoreirismo, já falei para vocês, né? Que é um pássaro que voa alto, né? Da Cordilheira dos Andes, símbolo de liberdade. Liberdade é o quê? Liberdade para expressar agora um mundo além do eu, além do introspectivo, mas agora uma liberdade para expressar através do eu aquilo que o poeta vive no seu mundo exterior, de uma forma o quê? De uma forma poética, mas de uma forma que ainda não racional, mas de uma forma poética, de uma forma sentimental, de uma forma com emoção. Então, os poetas condoreiros, eles vão representar, eles vão se manifestar através desse sentimentalismo, de toda essa visão das características românticas, mas agora abordando temas não mais voltados só para o mundo interior, mas agora o quê? Para o mundo exterior. Mais alguma coisa aí para passar? Bem, já falei da terceira geração, né? Acabou aqui? Sim, Loló, só se você quiser fazer mais algum comentário. Não, só isso mesmo, porque se eu me aprofundar aqui, né, a gente sabe que o tempo é curto, é muito pouco, né? Só caracterizando isso daí, porque os alunos do primeiro ano, primeiro e segundo V1, já estudou as características da linguagem romântica, e agora, através dessa exposição de conceito, né, das gerações, eles podem agora, através da leitura de qualquer texto, eles podem ver se aquele poeta, ele enquadra na primeira geração, né, com nacionalismo, se é tema indianista, religioso, ou se enquadra na segunda geração com pessimismo, né, com gosto pela morte, boemia. Então, e se o poeta romântico se enquadra também na terceira geração, com a poesia político-social voltada aqui para temas republicanos e temas escravocratas, né? O aluno tem condições, nós temos agora condições de enquadrar, né, na leitura das poesias românticas, em que geração, em que grupo esses poetas
a qual grupo esses poetas pertencem, né? Galera, então vou dar continuidade agora, tá bom? E o professor Loló começou o resumo de literatura falando sobre a poesia romântica. E agora eu vou abordar um pouquinho com vocês, um resumão sobre prosa romântica. Diferentemente da poesia, a prosa, o texto em prosa, ele é articulado em parágrafos, tem todo um enredo e uma história, com aqueles elementos da narrativa que vocês devem ter estudado lá no primeiro ano, né? A situação inicial da história, o desenvolvimento dessa narrativa com o clímax, que é o ponto alto da história, o desfecho de tudo isso, e assim constituindo o romance. Lembrando que os textos em prosa, eles eram alocados num gênero textual chamado romance, né? Que a Sandra, até na última aula, ela resgatou muito bem essa noção de romance, que não é um pleonasmo a gente dizer romance romântico, porque romance, embora a gente fique pensando, é romance porque vai falar de uma história de amor. Não, o romance é um gênero, é um tipo de aglomerado de texto, tá bom? Então, eu posso ter um romance modernista, um romance romântico, um romance realista, de outros movimentos literários, não exclusivamente do romantismo, tá bom? Então, com aquele boom da Revolução Industrial, por isso que é importante a gente lembrar de conteúdos da história, o surgimento da prensa hidráulica, a gente começou aqui no Brasil a colocar essas produções que um grupo de autores produzia em livros que foram denominados romances, tá? Aí, o que acontece? A gente pode dizer que, assim, de fato, na realidade, o primeiro romance da época do romantismo, escrito na época do romantismo, foi um romance chamado Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, em 1843. O problema é que ele não teve muita repercussão social, repercussão na época, nem na crítica, nem social. Então, no ano seguinte, o Joaquim Manuel de Macedo, ele produz A Moreninha, que foi aclamado pela crítica. Então, por isso que no Brasil, diante da repercussão da obra Moreninha, a gente diz que o marco da prosa romântica é a publicação de A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Se você não lembra sobre a obra Moreninha, você pode voltar lá no YouTube, naquela aula anterior que a gente deu, que o professor Loló resumiu e discutiu a obra, tá bom? E diante disso, aí a gente pode falar de um outro nome que veio na época com muita força, que foi o José de Alencar. O José de Alencar, a Luana tem o livro A Moreninha, isso aí, é uma leitura ótima para quem quer fazer a sua primeira leitura de romance romântico, eu recomendo. Não, a crítica não aclamou essa obra à toa, porque realmente é muito boa. Aí, gente, na sequência, a gente pode falar do José de Alencar. José de Alencar, ele foi o grande nome da prosa romântica. Ele produziu tantas obras, teve uma profusão de romances tão grandes, que a gente dividiu didaticamente esses romances em tipos de acordo com a temática dos romances. Aí a gente acabou colocando isso para todas as obras depois, tentando encaixar todas as obras depois nessa caixinha de o que é um romance indianista, o que é um romance regionalista, o que é um romance urbano e o que é um romance histórico, tá bom? Só que aí a gente tem que observar o seguinte, eu falei isso no último aulão, a gente tenta encaixar as obras de acordo com esses tipos de romance, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes um mesmo romance, ele pode ter tendências temáticas, né, abordar assuntos, dois assuntos ao mesmo tempo. Então vamos ver na prática? Vamos lá. O romance indianista, por exemplo, a gente tem 3 romances indianistas de destaque na nossa literatura, tá bom? Iracema, o Guarani. Se você não lembra do que se trata a história do Guarani, assistam também a aula da semana passada, que a Sandra apresentou um resumo e discutiu a obra do Guarani, e o Birajara. São essas 3 obras, tá bom? E o que acontece? Ali eu vejo que são romances indianistas porque falam do contato do branco, no caso de Iracema, do contato inicial branco e índio,
E no caso de o Guarani, já é uma questão mais... os colonizadores, né, os portugueses já estavam aqui no Brasil, mas discute-se mais essa questão da colonização. Só que observa bem, eu não fiquei falando aqui com vocês sobre colonização. Colonização é um fato histórico. Então, dentro da obra Iracema, da obra Guarani, eu não vejo só tendências de um romance indianista, porque tem como tema principal a questão do índio. Eu também tenho características de um romance histórico, porque o romance histórico é aquele que retoma algum fato da nossa história, do nosso passado, e da nossa história com H maiúsculo, né? Então, observa bem que eu posso ter essas duas características dentro de uma mesma obra. Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa sobre essas duas obras. Vamos lá. No caso de Iracema, para quem não lembra, a gente tem dois personagens que eram realmente personagens históricos. No caso de Martins Soares Moreno, ele realmente é um personagem histórico que veio colonizar o Ceará. Não é? E o índio Poti, que foi denominado Felipe Camarão, ele também se constitui como um personagem histórico. Então, eu tenho na obra Iracema características de romance indianista, por abordar a temática do índio, e também de romance histórico, por retomar algum fato histórico da nossa história com H maiúsculo, a história que a gente estuda na escola, que remonta o nosso passado, da nossa sociedade. Tá bom? Um outro exemplo disso eu posso ver também no caso do Guarani. O Guarani é um romance indianista por ter um encontro cultural do branco com o índio, ou do branco com a Índia, da mulher branca com o índio, ok? Mas eu também tenho ali um personagem histórico, porque o pai da Ceci, ele de fato é um personagem histórico, porque o Dom Antônio de Maris, ele recebeu terras de Portugal, em torno ali da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, e começou a constituir as suas terras e a sua riqueza a partir daquele lugar. Então, é um personagem histórico dentro de um romance indianista. Então, eu vejo essas duas tendências numa mesma obra, tá bom? Dando continuidade, Sandra, você pode passar. O romance... Pode deixar no romance histórico, fazendo favor, Sandra? Que eu falei do indianista, acho melhor aproveitar e falar do histórico. Obrigada. Vamos pensar agora no romance histórico. A gente tem romance... Aí você vai falar assim, Joane, então a gente não tem um romance somente histórico, em que a gente vê só características históricas? A gente tem sim. O romance, por exemplo, As Minas de Prata. Se você não lembra do que se trata, que é um resumão e uma discussão dele, na última aula eu discuti o romance As Minas de Prata. Eu vou retomar um resumo aqui, tá bom? Você pode voltar lá e assistir. No romance As Minas de Prata, eu tenho um romance histórico porque ele retoma aquela fase histórica da corrida pelo ouro aqui no Brasil, da busca pelas minas de prata, na verdade, porque a prata na época tinha tanto valor quanto, e aí a gente observa que a gente consegue ver ali a marca de um período histórico, aquela questão das capitanias hereditárias em evolução e a expansão aquela corrida pelo ouro, que tinha muito destaque. Eu consigo ver questões sociais, como o jeito que é descrito cada personagem na obra. Eu consigo ver se ele é da elite, se ele é do grupo garimpeiro. Então, é um tipo de romance que a gente lê e a gente fica lembrando das aulas de história, das coisas que aconteceram aqui no Brasil nesse período. Então, é um romance que a gente pode dizer que é exclusivamente histórico, tá bom? Sandra, pode colocar no urbano aí, fazendo favor. O romance urbano, gente, ele agora, lembra que a divisão é por temas? No caso do romance urbano, eu vou ter as grandes capitais, em especial, naquela época, qual era a capital que a gente tinha aqui no Brasil? O Rio de Janeiro. Então, o romance urbano, ele tinha como cenário principal o Rio de Janeiro. E ele apresentava os costumes da época, da burguesia carioca daquela época.
Então, o romance urbano, o próprio nome diz urbano, porque retoma a noção de cidade, da cidade do Rio de Janeiro, que é cenário para o que vai acontecer nas obras. Deixa eu só, porque tem um monte de mensagem aqui. Então, também eu vou falar muito da ascensão da classe média, de questões sociais, morais. Quando a gente colocou ali, são narrativas lentas, minuciosamente descritivas da ambientação dos personagens, pensa só, é um romance que precisava mostrar como que era a sociedade da época. Então, para isso, ele vai ter que ser descritivo, né? Ficar explicando como funcionava e tudo mais. Os principais autores que a gente tem é o Joaquim Manuel de Macedo, como eu disse para vocês. Então, o primeiro romance romântico brasileiro, ele é considerado urbano, que é o A Moreninha. O Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. E o José de Alencar, lembra que eu falei com vocês? Vocês vão observar que o José de Alencar está presente nos 4 segmentos os 4 tipos de romance em prosa aqui que a gente está falando. E ele com a produção de Diva e Senhora, tá? Sandra, pode colocar no regionalista. Gente, no livro didático, quando for estudar para prova, às vezes no site, tanto vocês vão encontrar o nome. Romance regionalista ou romance regional. É a mesma coisa, tá? O que acontece com a prosa romântica regionalista? Como o próprio nome sugere, o cenário que vai ter destaque no romance é uma região, em especial, o interior do Brasil. Então, a gente vai verificar muito essa questão do ambiente rural. Lembra, o urbano é uma oposição ao romance regionalista, porque o urbano aborda a cidade, o regionalista aborda o interior, tá? A parte rural. Então, vai representar o sertanejo, as paisagens desse ambiente rural, os costumes do sertão. Nota de novo, José de Alencar está entre os principais autores quando ele produz o sertanejo, tá? Agora, gente, eu queria destacar uma coisa aqui para vocês, tá? A literatura romântica, ela era considerada uma literatura de fruição. O que quer dizer isso? É uma literatura para entretenimento, principalmente entretenimento da burguesia, que era quem sabia ler. O pobre, quem estava nas classes mais baixas, não sabia ler. Então, era uma literatura também destinada para esse público leitor, que no Brasil era uma parcela pequenininha, tá? E a gente vai observar que o sertão, por exemplo, ele só é cenário. Não tem uma discussão sobre os modos de vida, uma complexidade, uma crítica social sobre o espaço ali do sertão. Não, porque quem vai fazer esse tipo de crítica é o romance modernista, lá na frente, quando vocês forem estudar. Então, vocês observem que a gente fala que o romance, a gente vai ter o romance regionalista agora no romantismo, e o modernismo também vai produzir romances regionalistas. A diferença de um para o outro aqui, os romances, dentro da perspectiva do romantismo, eles são acríticos, eles são para entretenimento, para a pessoa ler aquilo ali e a mente fruir, né? Fruir no sentido de fruição mesmo, tá? Exatamente essa palavra. Agora, de prazer lendo, entendeu? Já lá no modernismo, é uma outra pegada. Aí a gente tem uma crítica social sobre a condição do sertão. No pré-modernismo a gente já vai ver muito isso. Então eu quero que vocês observem essa diferença e não achem assim, eu só vou encontrar romance regionalista no romantismo. Agora que surgiu o romance, gente, eles vão continuar sendo produzidos. Só que cada época, cada movimento literário vai produzir com um jeitinho particular, com um jeitinho diferente de cada uma delas, tá bom? Então, a gente pode observar aí outro exemplo, Escravizaura, com Bernardo Guimarães. Você vai observar, gente, que eu até vejo questões escravos sendo representados na obra, a questão da escrava ser branca ou não, e tudo mais. Só que eu não tenho uma crítica social profunda assim, não. Eu não discuto criticamente, aprofundadamente, a escravidão no Brasil com essa obra, não. Eu tenho muito mais o foco em falar do conflito amoroso, como assim um homem de elite se apaixona por uma escrava branca,
O foco é muito maior na relação amorosa do que na crítica social. Eu posso ver essas questões sociais, quando representa o escravo, quando representa a história da Isaura, mas eu quero que vocês observem isso. O foco é diferente, tá bom? E Inocência também é um exemplo de obra que aborda essa questão do ambiente rural. Gente, em relação às 4 tendências na prosa, eu acho que eu consegui resumir tudo. Vocês têm alguma dúvida? Fala aí, gente. Dorme não. Não? Tranquilo? Deixa eu ver que tem mensagem aqui. Então, o Arilson está falando do A Culpa das Estrelas. Então, os best-sellers, eles têm uma outra perspectiva de criação. E, realmente, eles se apropriam dessa questão do romantismo que foca em falar da relação amorosa, do conflito amoroso, daquele amor que não pode acontecer, porque tem um impedimento. Acontece um impedimento para dificultar esse amor. Então, o best-seller se apropriou dessa temática para vender, porque as pessoas amam. As pessoas estabelecem relações amorosas. E nem sempre a gente tem uma perspectiva na cabeça de gente que o amor é só sofrimento. Então, o amor como sofrimento vende, porque as pessoas vivenciam muito o amor como algo que é sofrido, não tem como, né, estabelecer sempre feliz, sempre ter um conflito. E aí o best-seller vai bater recordes de venda, como A Culpa das Estrelas, depois vira até filme, né? Porque é tão popular, é mais ou menos assim. Tá, Arilson? Adorei! O Arilson do segundo M4 participou e fez pergunta, fez consideração, ótimo, amei. Gente, os clichês, Luana, muito bem, porque um clichê, a gente até fala que é um clichê romântico, né? Deriva dessa época. E vende. Isso vocês têm que entender. Literatura de best-seller é aquela que foca na venda, tá? Não necessariamente no enredo, na qualidade, tudo mais. O negócio é vender. Mais alguma dúvida? Não? A gente podia fazer um print, né? Bora? Fazer um print de todo mundo? Vamos fazer. Será que eu consigo pegar todo mundo aqui, gente? O Google Meet tinha que dar essa opção. Ô Sandra, coloca no primeiro slide, que aí fica o título da aula. Loló, coloca sua câmera aí para você sair na foto. Habilita sua câmera aí, Loló. Sandra, coloca para ficar grandão. Você está aparecendo. Pode deixar que você está aparecendo. Bora, Loló! A gente quer ver sua carinha. Vou tirar a apresentação, né? Vou tirar. Isso, Pablo. Pode habilitar sua imagem para ficar uma foto bem bonita. Alexa. Todo mundo. Todo mundo. Elaine, Luana. Vamos, gente. Nem que você faça assim, ó. Ô, Loló, eu tô achando que o Loló deu um perdido na gente, hein? Loló sumiu. Loló! Você, baby. Vamos tirar uma foto. Bora, Loló! Gente, vou ter que tirar sem ele. No áudio, hoje, nós tivemos 23 alunos. 2 saíram aqui, pelo que eu observei. Bora, Jamília, habilita essa câmera. Bora, Arilson. Pablo também. Pedro, isso aí, Pedro. Pedro habilitou a câmera. Gente, eu vou Loló. Vamos sem o Loló. Foi almoçar. Foi almoçar. Vamos então, sem. Posso printar? Ninguém mais vai habilitar a câmera, não? Não sei por que foi Pedro o nome do aluno que eu falei. Não está aparecendo mais a imagem dele. Ele desabilitou? Aparece aí, Pedro. Aparece aí, Loló. Aê, Pedro, muito bem. Ó, vou tirar, hein? Aê, muito bem, já tirei, gente, maravilhosamente. Pessoal, muito obrigada, tá? Sandra, Jussara, quer falar alguma coisa? Dia para vocês. O pessoal tem dúvida nenhuma, não, né? Já perguntou, né? Tem alguma explicação?
Aí, gente, a senhora está perguntando se vocês têm dúvida. Acho que não colocar no chat, não, né? Ô, Sandra, seu áudio está baixinho. Coloca o microfone mais perto. Tá. E agora, tá bom? Foi? Melhorou? Ótimo. Melhorou Então, olha muito. só lembrando as turmas do segundo ano, que semana que vem nós teremos uma avaliação, né, pelo Classroom, valendo 10 pontos, justamente dessas 4 matérias que foram dadas, tá? Então, no decorrer da semana, quando vocês forem fazer atividades, se já fizeram, não sei, que eu não olhei ainda, se tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando, porque é essa matéria que vai ser cobrada na avaliação, valendo 10 pontos, para poder a gente encerrar o trimestre, que o trimestre encerra dia 13, ok? Então, algumas notas já foram dadas, né, de participação, quando nós estávamos ainda lá no presencial, as APNPs, né, as atividades que vocês já fizeram, e vai encerrar com essa avaliação valendo 10 pontos, ok? Qualquer dúvida pode perguntar, né, para a gente, né, ou no privado, ou no coletivo, e fiquem à vontade. Tira a dúvida para vocês fazerem uma boa avaliação, caprichar. Daqui a pouco eu posto também no YouTube, para quem quiser ver, rever. Às vezes, na hora da prova, quer dar uma consultada no vídeo, isso não impede, tá? Isso. Então, obrigada aos meus alunos, alunas, né, do segundo 1, segundo 2, né, parabéns pela dedicação, pela participação, vocês são 10. Show! Manda sim o link, Laila. Ó, muito obrigada, segunda M4. Muito obrigada quem também não é meu aluno pelo prestígio aqui com a gente. É Verdade, todos eles. Obrigada pela participação de todos. Todos vocês, não só minha turma também não, isso aí, 3, o 4, Vespertino, né, que acordou aí, né, parabéns, turma do Loló também, show de bola vocês. Tchau, Parabéns, gente, tchau. bom almoço, se cuida.